Os cereais fazem parte da dieta humana há cerca de 10 mil anos. Em 1888, um médico britânico, Samuel Gee, observou um tipo de diarreia que descreveu como afecção celíaca, onde o tratamento seria a redução de ingestão de farináceos. Durante a Segunda Guerra Mundial, onde a distribuição de pães foi reduzida, médicos testemunharam que pessoas que possuíam afecção celíaca, apesar da redução de nutrientes, melhoravam dos sintomas como diarreia. Com isso, pesquisadores analisaram os cereais e encontraram o glúten, principal causador da doença celíaca. A doença celíaca é uma doença imunológica, onde o corpo de uma porcentagem da população, média de 2% da população mundial, faz anticorpos contra o glúten, que é uma proteína presente no trigo. Esse anticorpo causa uma inflamação e essa inflamação que vão dar os sintomas da doença celíaca. Há uma diferença entre sensibilidade ao glúten e doença celíaca. Pessoas com sensibilidade ao glúten podem ter alguns sintomas da doença, porém, não há evidências que a sensibilidade prejudique o intestino delgado. O sintoma mais comum e que normalmente foi onde a gente baseou a doença celíaca é diarreia e diminuição de absorção de nutrientes. Então, crianças com déficit de ganho de estatura ou adultos com deficiências de vitaminas, deficiências de proteína, muitas vezes são associados à doença celíaca, tá? Hoje em dia, existem outros sintomas que não são gastrointestinais. Então, pelo próprio processo inflamatório da imunidade, muitas vezes casos de enxaqueca são devidos à doença celíaca sem o quadro de diarreia presente. Dermatites, existem outros casos que a presença da doença celíaca causa esses sintomas e não necessariamente a gente tem os sintomas gastrointestinais. A doença celíaca pode aparecer em qualquer idade e a qualquer pessoa. Porém, há estudos que pessoas com histórico familiar, diabetes tipo 1, síndrome de Down, tireoide autoimune, artrite reumatoide e colite microscópica estão mais sujeitos a desenvolver a doença e devem sempre fazer avaliação médica. O diagnóstico, a gente normalmente procura o anticorpo contra o glúten no sangue. A gente muitas vezes faz uma endoscopia, onde a gente faz uma biópsia do começo do intestino que mostra essa inflamação crônica, e isso é normalmente a causa da deficiência de absorção dos nutrientes. A gente perde a mucosa normal e tem dificuldade disso, e às vezes a gente acaba fazendo até um teste genético para saber se existe uma predisposição à doença celíaca ou não. Há muitos mitos envolvendo a doença celíaca. A doença celíaca não tem cura e não basta a redução de ingestão de alimentos com glúten. O tratamento é muito simples e muito difícil, que é a retirada do glúten. Como o glúten é uma proteína que a gente utiliza há mais de 10 mil anos, retirar o glúten, que tem bolo, tem no pão, tem maioria dos alimentos que a gente usa no dia a dia, é muito difícil, tá? Mas o tratamento é simplesmente retirar o glúten, tá? Normalmente, depois de um período de 1 a 2 meses, a gente acaba tendo uma reversão da inflamação, e isso é o suficiente para melhorar o quadro. Faça acompanhamento com seu médico e sempre verifique os componentes dos alimentos que irá ingerir. Esse cuidado poderá evitar o desenvolvimento de outras doenças causadas pela intolerância ao glúten.